Processo não parou. Você que não consegue mais esperar em silêncio. Faz sentido? Você diz que o processo está parado, mas será que está parado mesmo? Ou será que é realmente esse silêncio que você não está suportando mais dentro de você? A verdade é que o tempo da justiça não segue o nosso relógio. E é nesse descompasso que mora a dor. E não no processo em si. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Sobre o tempo, sobre a espera e sobre aquilo que a gente não vê, mas sente. Porque a justiça, ela é feita de movimentos, movimentos invisíveis. E às vezes o que parece uma pausa é, na verdade, uma preparação. O processo não parou. O cartório não está com diligência. O juiz pode estar com o processo na mesa dele, que é o que a gente chama de concluso para despacho. A outra parte pode estar agindo em silêncio. Ou talvez o sistema judiciário esteja simplesmente sobrecarregado. Mas veja, o que dói mesmo não é o processo judicial estar parado, é a sensação de impotência, é o não saber, é o esperar sem sinal. Faz sentido? E é aí que entra a armadilha. A mente preenche o vazio com medo. Cria histórias, cria culpados, cria fantasmas, onde muitas vezes só há o tempo. O tempo da justiça, ele é processual. Ele tem ritos, ele tem prazos, ele tem rascunhos, tem análises e tem também contradições. Um processo judicial, ele é técnico, ele não é afetivo. Infelizmente, ele não é afetivo. Um processo judicial não olha para a nossa dor, não olha para o nosso desespero, salvo algumas causas, mas ainda assim, ele não é afetivo. Mas o tempo da sua dor, esse sim é afetivo. O judiciário tem milhões de processos. Você talvez tenha só um. E é o tempo de quem quer recomeçar. De quem precisa resolver a guarda de um filho, de quem precisa demitir um sócio, de quem está com medo de perder um bem, de quem só quer paz. Só que o sistema judiciário, ele não opera no nosso emocional. E a grande tragédia disso tudo é que nós vivemos um tempo subjetivo, enquanto um processo segue um tempo estrutural. Costumo dizer que é como esperar um trem, achando que ele vai chegar quando a gente quer, ou às vezes nem quando a gente quer, às vezes no tempo que ele marcou para chegar. Mas apesar dele ter um horário, ele muitas vezes não segue esse horário. Ele tem uma rota e às vezes é atraso. E o que você sente nesse tempo revela muito mais sobre você do que sobre o processo. É no tempo, nesse vazio, que aparecem os traumas antigos. A sensação do abandono, a raiva de não ser ouvido, a pressa de provar que você está certo e com razão, a urgência de reparar o que foi tirado de você. E mais uma vez, você tem razão. O tempo do processo judicial, ele ativa memórias emocionais. Sabe aquela testemunha que mente na audiência? Ela vai lembrar aquele parente que te traiu lá atrás ou na sua infância. O juiz distante, que nem te dá um bom dia, que está ali gritando na audiência, 7 horas da manhã, ele ativa aquela sensação de invisibilidade que talvez você tenha tido em épocas passadas. E a demora do processo acaba virando um desrespeito. E pronto. O processo deixa de ser jurídico e ele vira pessoal. E é aí que mora o grande problema da espera de um processo judicial.
Eu poderia ficar horas falando sobre os motivos da demora de um processo. Eu poderia falar que o sistema judiciário, ele é muitas vezes ineficaz. Eu poderia falar que não temos servidores suficientes para lidar com os processos. Eu poderia falar que o processo é muito burocrático. Eu poderia dar N motivos aqui para vocês. Inclusive que o Brasil está aí entre os 38º países mais lentos do mundo. E o que eu quero trazer para que vocês reflitam um pouco? Eu conheci uma contadora de histórias mesmo, que conta histórias. E ela me contou a história das Mil e Uma Noites. E tem dentro dessa história tem uma personagem central que chama Sherazade. Ela contou mil e uma histórias para não morrer. Não era teatro, era uma estratégia. Ela comprou o tempo. E com o tempo, ela conquistou algo muito maior. Para quem não sabe da história, um rei foi traído por sua antiga esposa. E desde então ele decidiu que a cada casamento ele mataria, na noite de núpcias, a esposa. E ele vinha matando todas as esposas que ele casava. Quando chegou na vez da Sherazade, ele não matou. Por quê? Porque durante mil e uma noites ela contou histórias para não morrer. E o que eu quero dizer para vocês com isso tudo? Porque tudo tem um tempo. E no processo judicial, nós usamos o tempo para sobreviver. A defesa pode usar o tempo para ganhar mais fôlego. A parte vulnerável da ação pode utilizar esse tempo para se recompor, às vezes de uma audiência conturbada, às vezes é no tempo que se prova a verdade, e às vezes é no tempo que a mentira se dissolve. A justiça não é só sentença. Nesses 19 anos que eu tenho de experiência na área jurídica, eu tenho 10 de advogada, eu percebi que o tempo é o maior vilão da justiça. Porque o tempo, ele é contexto. O tempo, quer a gente goste ou não, ele faz parte de uma estratégia processual. Então, o que que a gente faz se o processo não anda na velocidade que nós queremos? E eu sempre falo com os meus clientes, nesse tempo, a gente se prepara, a gente se fortalece, a gente entende o jogo. A gente participa sem invadir, sem controlar o tempo, porque não tem como a gente controlar o tempo. E sabe o que nos adoece? É exatamente essa espera. É a ilusão de que tudo deveria acontecer do nosso jeito. Mas a justiça ela tem o ritmo dela. E entender que a justiça tem o ritmo dela não é se conformar. Não é, a justiça é assim mesmo. Não. É amadurecer. Até mesmo porque bons advogados não se conformam com a lentidão de um processo. Bons advogados são firmes, cobram o andamento do processo. Aqui no meu escritório, a gente faz isso. Um processo não fica parado, a gente liga, a gente cobra. Depende da gente? Não. A gente não é passivo. A gente não se conforma, mas a gente amadurece nesse tempo. Então, o processo, ele não parou. Ele só não está andando no tempo que a gente imagina que ele vai acontecer. E talvez, se você parar para escutar o silêncio desse tempo, você vai perceber que você também está mudando. Tempo também é justiça. Só que a gente aprendeu a odiar o que a gente não entende. E o tempo, ele não se apressa para agradar a quem tem pressa. Então, se você está lutando contra um tempo, quanto uma demora processual, quanto mais houver essa resistência, mais houver essa briga, busca de culpados, mais o tempo não vai andar, porque ele passa a ser subjetivo. Às vezes, as 24 horas para você que está perdendo pelo tempo, não é as mesmas 24 horas de quem está utilizando o tempo para ganhar. E é quando a gente entende
toda essa questão do tempo de um processo judicial, a gente passa a entender que a gente precisa dar tempo ao tempo. E eu sei que tem causas que são urgentíssimas. Eu sei que tem decisões que precisam da nossa força naquele momento. Mas o tempo, ele não atende a quem tem pressa. E quanto mais pressa a gente tem, parece que o tempo não passa. Eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo e já teve pressa de alguma coisa acontecer, que seja com o seu processo judicial, você já deve ter percebido que o tempo não passa. Quando a audiência está marcada para 2 horas e ela atrasou 30 minutos, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas, infelizmente acontece. Parece que tá tudo parado, que é uma baita de uma injustiça. Mas quando a gente para entender o que que esse tempo significa pra gente, quais os gatilhos que ele ativam na gente, a gente começa a entender exatamente pra que a gente tá ali. Parece filosófico eu falar dessa forma, né? Poxa, ela é advogada. Não deveria ter isso. Só que tem. Isso não é filosófico. Eu sofro com os meus processos parados na justiça. Eu sofro junto com os meus clientes. Mas uma coisa que eu nunca posso dar para ninguém é o tempo. Qual que é o tempo? Qual que é o prazo? É o que os meus clientes mais me perguntam. E eu nunca tenho essa resposta. Porque tudo muda. Na pandemia, os processos literalmente pararam. Mas quando que vai voltar? E agora? A gente não tem essa resposta. Ninguém tem a resposta para o tempo. O que a gente pode fazer com o tempo é entender o significado dele para a nossa vida. E eu já vi coisas se resolvendo pelo tempo da demora. E eu já vi de verdade mentiras sendo reveladas, testemunhas descobertas. E só o tempo foi possível disso. Se talvez não tivesse demorado tanto quanto a gente imaginou que estava demorando, talvez a gente nunca ia ter conseguido descobrir a mentira da outra parte. E foi graças ao tempo que a gente conseguiu descobrir uma mentira. E aí nessa hora eu falo, tá vendo? A vantagem do tempo. Ou muitas vezes também a gente chega num momento que a gente recebe aquele valor, a gente ganha a causa, mas cadê o dinheiro? Tá ali bloqueado. E aí quando você vai receber, esse dinheiro tá com juros, correção, e toda vez que eu pego num dinheiro que tá muito tempo parado, todos os meus clientes falam a mesma coisa. Esse dinheiro veio na melhor hora que ele poderia ter vindo. Entender isso ajuda a gente a lidar com o tempo e faz a gente amadurecer com os nossos processos na justiça. Porque não é vantagem nenhuma para o advogado ou até mesmo para a justiça que um processo fique anos lá. Não é vantagem, é trabalhoso para todo mundo sofre e perde com isso. Mas quem tem um processo na justiça com certeza sofre muito mais com o advogado que o juiz pela demora. Porque, como eu disse, a justiça tem milhões de processos e você só tem um, às vezes. Você só precisa de resolver aquele processo para ficar livre. E às vezes aquilo não anda, não anda, não anda. Então a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é essa. Vamos pensar sobre o tempo. Será realmente que nós não estamos olhando para o que realmente importa? E mais uma vez, o processo ele não para. E ele não parou no seu caso. Ele não está parado na mesa do juiz 4, 5 meses. É você que não consegue mais esperar em silêncio. Com razão. E eu não tiro a sua razão. Infelizmente, não segue o nosso relógio. Eu sei que o tempo ele vai trazer pra gente muitas lembranças ruins de espera, mas é nesse tempo às vezes que a gente precisa para descobrir as coisas. E um advogado estrategista sempre vai te falar, principalmente se a outra parte está mentindo. Uma mentira não dura para sempre. E nessa hora que o tempo demora, é que muitas coisas são reveladas. Confia no processo, confia no tempo, não como forma de conformar com as coisas. Não deixar o seu processo de lado, sem cobrar, sem falar com o seu advogado, olha, meu processo está muito parado. Vamos tentar entender?
Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre você ser ativo, sim, mas você dar tempo ao tempo. E é isso.